Oi, pessoal, aqui é a professora Loredana Moura e hoje nós vamos ver uma aula sobre ácidos inorgânicos. Vamos lá? Temos três definições de ácidos aí na química, mas aqui a gente vai trabalhar com o conceito de arrênios. Segundo Arrhenius, os ácidos são substâncias que liberam o íon H+ em solução aquosa, certo? Sempre o íon positivo vai ser o H e o íon negativo vai ser o restante da fórmula desse ácido. Além disso, é uma característica dos ácidos ter sabor azedo. Esses ácidos também são bons condutores de eletricidade quando em água. Por quê? Porque liberam íons. Puros, eles não são bons condutores, ok? E além disso, esse processo de ser adicionado à água e liberar os íons é chamado de um processo de ionização, ok? Bom, a ionização, ela é o processo de separação dos íons do ácido, como eu falei, quando esse ácido é adicionado à água. De forma genérica, tu tem um ácido HX, o íon positivo sempre é o H+, e o íon negativo vai ser o resto da molécula com carga negativa. Por exemplo, eu tenho HCl, eu libero o H+, que na fórmula do HCl só tem 1, portanto, o Cl sai com carga -1. Diferente do H2S, olha, sai o H+, só que na fórmula H2S eu tenho 2 hidrogênios, então o S, por causa disso, sai com 2 cargas negativas para poder, quando na soma, zerar. E aqui mais um exemplo, H3PO4, eu tenho 3 hidrogênios, H3, né? Então sai o PO4 com carga negativa -3 e aí zera as cargas, ok? O processo de ionização é basicamente isso, você liberar o íon positivo, que é sempre H+, e o íon negativo, que é o restante do ácido. Vamos para frente. Bom, a classificação dos ácidos ela é feita em 3 etapas. Primeira, quanto à presença de oxigênio. Lembre-se, H, todo ácido de arrênios tem o H, mas nem todo tem o oxigênio. Então, hidrasto vai ser aquele ácido que não tem o oxigênio, por exemplo, HCl, HCN. E o oxiácido vai ser aquele ácido que tem oxigênio, HNO3, H2SO3 e mais alguns que a gente vai ver durante a aula. Além dessa classificação, tem também quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, quantidade de H+ liberado quando é em água. Aí tu pode ter um monoácido, quando libera só um H+, por exemplo, HF, um diácido, que tem 2 H+, exemplo H2SO4, um triácido, que tem 3 H+, aí um exemplo H3PO4, e um tetrácido, que sempre libera 4 hidrogênios ionizáveis, o H4SiO4 é um exemplo. Gente, exceções. Existem 2 ácidos de fósforo que, por sua configuração, os hidrogênios nem todos vão ionizar. Um exemplo, o primeiro, H3PO3. Desses 3 hidrogênios, apenas 2 são ionizáveis, tá? Então, esse aí não é um triácido como a gente poderia imaginar, e sim um diácido. E também o H3PO2, que no caso desses 3 hidrogênios, só um é ionizável e por isso ele é um monoácido, ok? São as 2 exceções que nós temos. As demais é só tu olhar a quantidade de hidrogênios que tem na fórmula que tu vai dar a classificação em mono, di, tri ou tetra, de acordo com o número de Hs ionizáveis, ok? Além dessas classificações, nós temos, vamos para frente, a classificação quanto à força. E aí, a gente pode dar essa classificação pelo grau de ionização, é a primeira forma. E aí, você pode calcular esse grau de ionização a partir dessa formulazinha, o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas iniciais. Esse valor vai dar um número decimal, 0, alguma coisa, você multiplica por 100, que ele fica em porcentagem. E aí, de acordo com o valor dado em porcentagem, você pode ter um ácido forte, se esse alfa for maior que 50%, vai ter um ácido moderado se esse alfa tiver entre 5% e 50%, e vai ter um ácido fraco se o alfa for menor ou igual que 5%. Por exemplo, um ácido hipotético HX com 95% de grau de ionização é o ácido forte, um HY com alfa com 40% de grau de ionização é um ácido moderado, e um HZ do alfa 4,5% é um ácido fraco. Mas, pela força, nós também temos outra possibilidade. Vamos ver? A outra regrinha que determina a força
dos ácidos, vai separar hidrácidos e oxiácidos. Para os hidrácidos, na família 17, você tem aí os 4 primeiros elementos, flúor, cloro, bromo e iodo, que formarão os 3 hidrácidos fortes, o HCl, o HBr e o HI. O flúor vai formar o único hidrácido moderado, o HF, e todo e qualquer outro hidrácido será fraco. Já para os oxiácidos, você vai fazer a diferença, número de oxigênios menos número de hidrogênios. Caso esse valor dê igual a 2 ou mais, aí você vai ter um oxiácido forte, por exemplo, H2SO4, são 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, que dá 2. Se der 1, a diferença, aí você vai ter um oxiácido moderado, por exemplo, H3PO4, que tem 4 oxigênios menos 3 hidrogênios, dá 1. E se der 0 ou um valor negativo, você vai ter um oxiácido fraco, por exemplo, H3BO3, tem a mesma quantidade de oxigênios e hidrogênios, então 3 menos 3 dá igual a 0. A exceção aqui vai ser o H2CO3. Esse ácido, apesar de pela regra dar como moderado, ele é fraco. Então lembre-se dele, esse ácido, ele na sua decomposição forma água e gás carbônico, ok? Vamos para frente. Aí na nomenclatura nós também vamos separar oxiácidos de hidrácidos. Começando pelos hidrácidos, por regra você tem o seguinte, você diz ácido, o prefixo do elemento, o elemento que está junto com o H, e a terminação hídrico. Por exemplo, HCl é formado pelo cloro, cloro com hídrico, clorídrico, então esse é o ácido clorídrico. H2S, o S recebe o prefixo sulf, o S, ele é o enxofre, mas o latim, ele pega esse prefixozinho, então forma o ácido sulfídrico. O CN, HCN, né? O CN é o ciano, e aí você vai ter o ácido cianídrico, ok? Passando para a nomenclatura dos oxiácidos, a gente primeiro vai ter que fazer um pequeno cálculo, que é calcular a carga do elemento que está no centro desse ácido. No começo tu tem o H, no final tu tem o O, no meio tem um elemento que vai determinar o nome do oxiácido. Então, essa carga central é chamada de NOx. E para você saber, todos os elementos do ácido têm uma carga. A soma de todas essas cargas tem que dar igual a 0. Ou, se for um íon, tem que dar igual à carga do íon, que não é o nosso caso aqui, ok? Então, a gente já sabe que nos ácidos o H tem carga igual a mais 1. O O tem carga igual a menos 2. Então, fazendo a diferença de Hs e Os, se for um ou mais, né, de cada, aí você pode seguir essa tabelinha aqui de baixo, que vai dar a regrinha para o nome. Assim, se o elemento central tiver NOx igual a 1 ou 2, aí você bota o prefixo, o nome do elemento, terminação oso. Se a carga do elemento central for 3 ou 4, não tem prefixo e no final termina em oso. Se a carga do elemento central for 5 ou 6, aí termina em ico. E se a carga do elemento central for igual a mais 7, aí você bota o prefixo per, o nome do elemento no centro e a terminação ico. Vamos ver como é que isso funciona em cada um desses exemplos. Fazendo aí a nomenclatura dos oxiácidos, pego a minha tabelinha e vou fazer o primeiro exemplo. Item A, HNO2. O N, o elemento central, é que vai dar o nome do ácido. O infixo que ele vai receber é nitro. Então, para fazer esse cálculo, eu vou colocar os NOx de quem eu já conheço. Do H é mais 1, do O é menos 2. Coloco embaixo do N o X. E aí, eu só tenho que tomar cuidado com uma coisa. Cada H tem NOx mais 1. Se tiver mais de 1, eu tenho que multiplicar. Cada O tem NOx menos 2. Se tiver mais de 1, como é o caso ali, eu tenho que também multiplicar. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Somando tudo, fica 1 mais x menos 4. Tem que zerar a soma total. Passo o 4 negativo para o outro lado com sinal positivo. O 1 passa para o outro lado negativo, fica 4 menos 1 igual a 3. Consulta a tabelinha. Ali, para o NOx 3, eu tenho a terminação oso, então nitro com oso fica ácido nitroso. Item B, H2SO4. Aqui o S é o mesmo enxofre, né, que a gente falou anteriormente. Junto com o oxigênio, ele vai receber um infixo derivado do latim, sulfur. E aí, fazendo o NOx dele,
De novo, repita embaixo do H o mais 1, o NOx dele, o S é o X e o O é menos 2. Cuidado, tem que multiplicar, porque tem 2 hidrogênios, então tem que multiplicar por mais 1. Tem 4 oxigênios, tem que multiplicar por menos 2. E fazendo esse cálculo, aí, e juntando tudo, fica 2 mais x menos 8, tudo tem que zerar. Aí, passo o 8 positivo para o outro lado, 2 negativo, 8 menos 2 igual a 6. Vou lá na tabelinha, esse 6 me dá aí um sufixo ico. Sulfur com ico fica ácido sulfúrico. Sempre coloca um acento quando terminar em ico para melhorar a sonoridade, certo? Item C, HClO4. Cl agora é o cloro. De novo, coloca embaixo do H o mais 1, do O menos 2. O Cl é o X, é o valor que eu quero saber. E aí, eu multiplico ali o O, menos 2 vezes 4, né? E junto tudo, 1 mais x menos 8 igual a 0. Passo o 8 para o outro lado positivo, 1 negativo, 8 menos 1 igual a 7. Para 7, agora tem prefixo per, no meio a palavra cloro, e no final o sufixo ico. Percloroico fica ácido perclórico, beleza? E finalmente o item D, HBrO, o BR é o bromo. E aí, eu faço aqui a mesma regrinha, o H mais 1, o O menos 2, o BR é o X. Junto tudo, porque só tem um de cada, não preciso multiplicar. 1 mais X menos 2, tudo tem que dar igual a 0. Passo o 2 positivo para o outro lado e o 1 negativo, fica 2 menos 1 igual a 1. Agora, o prefixo é hipo, no meio a palavra bromo, no final oso. Hipo, bromo, oso, esse aqui é o ácido hipobromoso. Só queria falar rapidamente de duas exceções, que são dois elementos da família 3A e 4A, 13 ou 14, tá? Que é o boro e o carbono. Esses elementos, eles só formam um único ácido, tá? E por esse motivo, a gente não vai fazer regra de cálculo de NOx para eles dois em particular. Eles diretamente já vão receber a terminação ico. Então, não esqueça, não precisa calcular NOx. O H3BO3 é um ácido de boro que vai terminar em ico. O nome dele é ácido bórico. E o H2CO3, que é o ácido de carbono, carbono com ico é o ácido carbônico, ok? Esses dois são exceções, são os únicos ácidos desses elementos, não tem cálculo de NOx. Se você fosse calcular, pela regra eles terminariam em uso, mas é uma exceção e aí você vai dar a terminação ico obrigatoriamente, ok? Então, pessoal, até a próxima aula. Um beijo e tchau!